assento, glorificando o nome de Jesus. Eu estou muito feliz em estar aqui, sempre que assumo esse altar, eu falo à igreja da minha gratidão a Deus pela vida do pastor Jerônimo junto com o pastor Arlindo, foram meus primeiros pastores. E o primeiro pastor a gente sempre tem um carinho especial, a gente nunca esquece. Das broncas por não querer usar gravata, a gente nunca esquece. Mas muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. A todos os irmãos, que Deus abençoe. Os irmãos que estão nos acompanhando na live, que Deus vos abençoe. Essa noite estamos diante de um texto que está registrado na Epístola de Paulo aos Efésios. Essa carta é uma carta universal. É uma carta que, embora carregue o nome Efésios, que Paulo enviou a Efésios, ela é uma carta que, no seu contexto, ela é considerada uma das cartas mais profundas e uma carta universal. Porque Efésio, ele é direcionado ao judeu, mas também ao ímpio. Ela é direcionada aos maridos, mas também às esposas. Ela é direcionada aos filhos, mas também aos pais. Ela é direcionada aos servos, mas também aos senhores. É uma carta universal. Carta essa que foi escrita por Paulo. O ano é 63 depois de Cristo. Paulo, quando escreve esta carta, Paulo está em sua primeira prisão. Paulo estava em uma prisão domiciliar em Roma. Ali, preso, Paulo não se limita à prisão, às quatro paredes. Paulo começa a redigir essa carta. E Paulo começa a carta apresentando Jesus, como já falei aqui. Paulo apresenta Jesus como Redentor. Depois Paulo começa a apresentar as maravilhas da salvação. Paulo começa a tratar com as famílias. Paulo começa a tratar com as esposas, depois com os maridos. Paulo começa a tratar com os pais, com os filhos. E no encerramento da carta, podemos dizer que Paulo vai fechar a carta com chave de ouro. Porque Paulo vai tratar de um assunto que é de fundamental importância. Paulo vai tratar de guerra espiritual. E eu sei que nessa noite eu vim aqui pregar para soldados de guerra. Eu posso ouvir um glória a Deus? Eu vim pregar nessa noite para soldados que estão armados até o dente, amém? Paulo vai tratar acerca desse assunto, guerra espiritual. Guerra espiritual não é uma fantasia criada pelos pentecostais, não. Guerra espiritual é uma realidade, é uma batalha terrível. E eu estava observando a expressão guerra, ela vem do original, quer dizer medir força, quer dizer medir armamentos. E Paulo, quando está preso, ele começa a escrever toda essa carta. Só que eu imagino Paulo, quem sabe, numa manhã, ele olha para a porta de saída, quem sabe, da sua casa, e ele enxerga um soldado romano que fazia ali a guarnição, não deixava Paulo sair. E ele enxergando esse soldado romano, Paulo começa a olhar a sua armadura. E Paulo agora vai descrever essa armadura do soldado romano de infantaria. E Paulo vai trazer como aprendizado. Porque na vida, o que não te mata te ensina. Paulo, ele vai tratar sobre essas guerras. Paulo começa a dizer: quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra a cilada do diabo. Paulo vai começar agora no verso 12,
falar que guerra é essa que ele quer tratar. Porque Paulo vai dizer, porque nossa guerra, porque nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra príncipes e potestades das maldades. Paulo vai deixar claro que nossa guerra não é física, nossa guerra não é contra o homem, nossa guerra não é material, não é visível, é uma guerra invisível. Essa guerra não é uma guerra que, embora Paulo esteja usado uma armadura física como exemplo, é para ser usada de forma espiritual. Falar de guerra, uma coisa interessante, um dado interessante para nós sabermos. Na história, a maior guerra já registrada é chamada de a Guerra dos 100 Anos, que embora essa guerra carrega esse nome, Guerra dos 100 Anos, ela durou 119 anos. É a maior guerra da nossa história, reconhecida pela ONU. Mas segundo a Bíblia, a maior guerra da história é esta guerra que Paulo está falando. Essa guerra já passou dos 2000 anos de durabilidade. Essa guerra contra a carne, contra o sangue, contra o bem, contra o mal, contra o espírito, contra a carne. É essa guerra que Paulo está tratando. E Paulo vai olhar para o soldado. E Paulo vai deixar bem claro que uma guerra não se vence por quantidade. Se nós formos olhar o maior exército hoje em quantidade do mundo, é o exército chinês. Mas o mais poderoso é o exército americano. Por quê? Porque o que determina alguém forte em uma batalha não é quantidade, mas sim os armamentos que ele possui. O que vai determinar se a AD-82 é forte na batalha não é a quantidade de membros, mas sim o armamento que essa igreja possui. E é por isso que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, esqueça a quantidade, foca na qualidade. Esqueça a quantidade, foca em se armar para a batalha. E ele começa a dizer, olha, portai, pois, toda a armadura de Deus. Ele olha para o soldado que está lá na porta, e ele olha para cima e vê o capacete, e ele diz, tomai, pois, o capacete da salvação. O capacete protege a mente, a cabeça, a mente. Em outras palavras, está dizendo, nessa guerra contra os principados da maldade, contra Satanás, tua mente deve estar protegida. Porque é na mente que ele planta a semente. Há um ditado que diz que mente vazia é a oficina do diabo. Então a primeira coisa que Paulo quer que nós guardamos, que nós usamos, é o capacete. Para quê? Para guardar nossa mente. Aí Paulo vai descendo, vai olhando. Ele vê a couraça no peito do soldado. Ele diz, tomai, pois, a couraça da justiça. A couraça protegia o peito. Paulo está dizendo, nesta batalha, contra príncipes e potestade, contra o diabo, nessa guerra espiritual, é fundamental você guardar o seu coração. Eu oro nessa noite para Deus guardar o nosso coração. Porque a Bíblia diz que o coração do homem, ele é enganoso. Pode ser o irmão mais crente da igreja. O coração dele também é enganoso. E é por isso que nós devemos guardar o nosso coração. Aí Paulo desce e olha para os pés do soldado. Que é aqui que eu quero chegar. Paulo diz, calçai, pois, os sapatos da preparação do evangelho da paz. Ponto. O sapato é uma das armas fundamentais para um soldado. O sapato servia para quê? Primeiro, para dar... O sapato romano, do soldado romano, era feito de couro. E o sapato do soldado romano era adaptável, de acordo com o campo de batalha. Se ele fosse lutar, por exemplo, lá na lama, eles usavam um calçado com... Os sapatos tinham tipo pregos. Para quê?
para dar estabilidade. É por isso que Paulo está dizendo para nós, por isso que Paulo está dizendo para mim e para você, nesta batalha espiritual é super importante você estar calçado com o sapato, porque para você ter estabilidade e nada te derrubar. Porque o que está faltando, que tem crente descalço, irmão. Eu sou coordenador de jovens. E esses dias um jovem me mandou uma mensagem e disse, olha, eu estou cheio de dúvidas. Eu comecei a estudar, e essa semana eu estava lendo um livro de filosofia, e eu vi um livro de sociologia, e eu vi umas ideias de Karl Marx, Max Weber, que confronta a minha fé, e eu estou em dúvida. Eu fiquei, meu Deus, como está descalço? Não tem estabilidade, toda ventinha quer derrubar ele. Em segundo lugar, o calçado servia para impedir que ele tropeçasse, para livrar ele da queda. É por isso que tem tanta gente caindo, porque está andando descalço. Tem tanta gente, pastor, desistindo, abandonando a fé. Por quê? Porque está andando descalço. E nessa noite Deus te trouxe aqui para dizer, você pode até ter entrado descalço, mas vai sair daqui calçado com o sapato do Evangelho. Ei, é tempo de a gente se armar, irmãos. Nós não podemos ficar de braços cruzados. O sapato também servia para ele poder caminhar. Percebe que a espada o escudo e a espada, ele pulou. Só entendeu? Paulo começou no capacete, Paulo foi para a couraça, Paulo foi para o cinto, e depois desceu para as sandálias, mas pulou a espada e pulou o escudo. Por quê? Porque não adianta você ter espada para lutar, mas não ter estabilidade nos pés. Não adianta você ter o escudo para se proteger, mas está descalço. Não tem estabilidade, vai cair do mesmo jeito. A mesma coisa que está descalço. Nós devemos estar calçados. No Antigo Testamento, Deus disse assim para Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é santo. No Antigo Testamento, a Bíblia diz para tirar as sandálias. Mas quando você vai lá para o Novo, para o filho próximo, quando ele estava distante do pai, ele estava voltando para a casa do pai, ele disse, eu vou ensaiando na estrada, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno mais de ser chamado teu filho, fazei de mim um dos teus escravos. Ele vem, quando ele chega, o pai corre, o pai abraça, e ele começa a dizer, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, fazei. O pai interrompe ele e diz, traz aqui um sapato para ele. Por quê? Porque o que diferenciava o escravo do filho não era o serviço, ambos trabalhavam. O que diferenciava o escravo do filho era o calçado, porque escravo trabalhava descalço e filho trabalhava calçado. É por isso que Deus vai te calçar nessa noite, porque você não é escravo, você não é bastardo, você é filho, você tem um pai. Aí ele diz, calçai, pois, os pés com o sapato, mas não é um sapato qualquer, é o sapato da preparação do Evangelho. Ele está dizendo, olha, é para ir pregar o Evangelho. A pregação do Evangelho é uma grande arma, porque é a pregação do Evangelho que enfraquece o exército adversário. Quanto mais nós pregamos, mais lá diminui. Quanto mais nós fala de Jesus, mais pessoas de lá vêm para cá. Por isso que nós temos que pregar o Evangelho. É por isso que ele diz, e depois de vestir a armadura, estáis firmes para resistir o diabo. O problema nosso, irmãos, é que nós queremos entrar na batalha, mas nós queremos ficar só na defensiva. Nós nos apegamos demais ao escudo.
Só queremos nos defender. Só queremos, aí o inimigo ataca, nós se defende e está satisfeito com isso. Mas o papel da igreja na batalha não é defensivo, é ofensivo. Vocês lembram quando Jesus, o que é que Jesus disse para Pedro? Pedro, tu és rocha. Aí Jesus bate no peito dele, sobre essa rocha aqui edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. O que é que ele disse? Porta é instrumento de ataque ou de defesa? De defesa. Então Jesus está dizendo em outras palavras: Pedro, tu és rocha, sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as defesas de Satanás não resistirão aos ataques da igreja. Não é a igreja que tem que esperar eles vir, a igreja tem que ir, a igreja tem que pregar o evangelho, a igreja precisa ir. Um dos significados da palavra igreja é eclésia, quer dizer tirados para fora. Então a igreja tem que ir. Uma igreja calçada vai. Uma igreja calçada prega a palavra. E ele diz: calçai os pés do evangelho. Irmãos, o evangelho é a arma mais poderosa que existe. O evangelho é tão poderoso que quando Satanás no deserto foi tentar derrubar Jesus, ele usou o evangelho. Porque é a arma mais poderosa que tem. E eu não entendo como é que tem crente que diz que está na batalha, mas não entende nada de evangelho, não lê o evangelho, não prega o evangelho e não vive o evangelho. Deus está dizendo para você nessa noite: calce os sapatos do evangelho. Mas não é um evangelho qualquer, pastor. E ele diz: calçai os pés na preparação do evangelho. É um evangelho preparado. Porque da mesma forma que o sapato é de acordo com o campo de batalha, o evangelho também tem que ser preparado. O problema é que às vezes a gente quer pregar o que quer, o que dá na telha, não prepara, não estuda, não está nem aí. E Deus está dizendo para você: é tempo de se preparar. Não adianta ir despreparado. É por isso que Jesus, antes de falar para os discípulos ir, Jesus discipulou, Jesus ensinou, Jesus mostrou como fazia. Atos capítulo 1 diz que Jesus fazia e ensinava. Depois que ele estava preparado, Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e quem crê e for batizado será salvo. Deus está dizendo nessa noite para mim e para você: é necessário calçar os sapatos do evangelho, mas se preparar. Calçai os pés do evangelho da paz. É o evangelho que vai trazer paz para o mundo. Não adianta, irmão, depositar tua fé em fulano de tal. Não adianta. Às vezes eu vejo tanta gente: mas é não sei o que direita, é não sei o que esquerda, é não sei o que política, é governador. Esquece. Nossa guerra, não adianta nós querer usar armas físicas e materiais. O problema é que nós queremos muito usar as armas físicas para batalhar uma batalha espiritual. Aí Satanás levanta o vizinho com o som alto. O que é que nós queremos fazer? Vamos chamar a polícia. Resolvido. Nada, irmão. Semana que vem ele vai colocar de novo. Nós queremos... mas é o coronavírus, irmãos. Por trás dessa Covid, irmãos, tem muita coisa. Há uma batalha, há um campo espiritual acima de nós. Quantos lembram de Daniel? A Bíblia diz: Daniel, Deus diz: no dia em que dobraste os teus joelhos e aplicasse no teu coração em falar comigo, eu te respondi. Mas a resposta só chegou 21 dias depois. Por quê? Porque há uma batalha espiritual. Há um campo espiritual que é uma batalha. E só é possível vencer essa guerra fazendo o que Daniel fez. Como? Usando as armaduras de Deus. É por isso que Deus marcou essa campanha nessa noite. Para falar comigo e com você
Não se vence batalha espiritual com guerra, com armas físicas. É necessário nós vestirmos toda a armadura de Deus. Ele fala todas as armaduras de Deus. Não adianta você pôr só um capacete e querer ir para a batalha. Você está com seu coração exposto. Não adianta você pôr a couraça, meu coração está protegido, eu vou para a batalha. Ei, se não tiver a espada, você não vai ter o que guerrear. É por isso que ele diz 2 vezes, vestir, pois, toda a armadura de Deus. Aí ele diz, o sapato também, ele servia para aliviar o cansaço na caminhada. Era o sapato. Quanto mais confortável, mais você consegue ir. Quanto melhor for o seu sapato, mais você vai. Eu lembro, o ano era 2016, eu estava passando uma fase difícil e eu ganhei um sapato. Sapato eu achei muito bonito. Só tinha um problema, pastor. Eu calçava 40 e o sapato era 38. Eu ia para o culto, voltava descalço. Por quê? Porque o meu sapato eu não conseguia andar quase nada. E a vida espiritual é assim mesmo. O seu sapato... Por exemplo, o evangelho, voltando aqui um pouco. O evangelho, pastor, ele é tão importante, ele é tão fundamental nessa guerra espiritual. Por quê? Porque o evangelho, ele é um pouco de cada item da armadura de Deus. O evangelho, ele protege a mente. O evangelho, ele protege o coração. É por isso que o salmista diz, escondi. Ti. O evangelho, ele também, ele ajuda na caminhada. Que ele é tão importante. Porque o salmista também diz, lâmpada para o meu... Porque ele vai sair dizendo, vamos ter que sair daqui, porque esse aí voltou do culto armado, voltou guardado, protegido com as armaduras de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, aqui está a tua igreja, oh Deus, aqui está o teu povo. Pai, minha oração nessa noite é que o Senhor, Pai, receba cada adoração que este povo, Pai, nessa noite fez a Ti. Meu Deus, distribua, Pai, as armaduras diante deste povo. Capacita cada um deles, Pai, para poder usá-las da melhor maneira. Meu Deus, quando for a hora de usar o capacete, que eles possam, Pai, saber usar. Meu Deus, quando for a hora, Pai, de proteger, Pai, a parte do coração, do peito, que eles possam, Pai, usar, Pai, a couraça da justiça. Meu Deus, que essa batalha espiritual que cada um, Pai, deles, Pai, estão travando e lutando, Pai, eles possam sair, Pai, vitoriosos, Pai. Meu Deus, eu profetizo, Pai, que essa igreja, Pai, vai ser uma igreja vitoriosa, Pai, porque essa igreja é uma igreja armada, essa igreja é uma igreja preparada, essa é uma igreja corajosa,